Senhor presidente, nobres colegas, comunidade caxiense que nos assiste e acompanha aqui, nessa oportunidade, hoje eu não gostaria de entrar no assunto, mas eu vou ter que falar, porque a gente está aqui justamente para isso, né, para expor a hipocrisia e a demagogia desse governo federal que está aí ocupando hoje a presidência do nosso país, ministérios e etc. Olha só, matéria do Metrópolis, né? Não é um jornal de direito Metrópolis, né, vereador Iago? Mas vamos lá. Força Aérea Brasileira põe sigilo de 5 anos em gasto para trazer a ex-primeira-dama do Peru ao Brasil. O governo Lula tem sido alvo de críticas após usar a Força Aérea Brasileira para trazer a ex-primeira-dama do Peru, mas negar translado à jovem morta na Indonésia. Todos nós estamos acompanhando, vereador Tenente Cristiano Becker, a situação da moça Juliana Marins, lá do estado do Rio de Janeiro, a quem fica a nossa solidariedade, né, os nossos pêsames, inclusive, porque isso parou o Brasil, né, durante esses 3 para 4 dias em que ela esteve lá na Indonésia, e inclusive um caso muito estranho, para dizer o mínimo, né, do que aconteceu lá no território desse país. Mas pulando essa etapa, e apesar da solidariedade, a gente tem que ser coerente aqui e reafirmar o fato de que essa jovem, na última campanha, fez o L, né? Inclusive foi encontrado na bolsa dela lá um broche, né? Ele não e tal, aquela campanha toda que a esquerda fez na época contra o Bolsonaro. E tem postagens dela, inclusive, isso não retira a dignidade dela e a preocupação que deve ter com qualquer ser humano. Mas isso mostra a incoerência desse governo, que até mesmo para um eleitor declarado não tem apoio. Imagina para uma oposição, vereador Capitão Ramon. E é o que tem acontecido diariamente nesse governo. Porque, por exemplo, nós estamos caminhando aí para já 1 mês e tanto que foi exposto o escândalo do INSS e até agora nada foi feito. Até agora repousa um silêncio absurdo. Ontem a Câmara conseguiu derrubar um decreto, ou por meio de um decreto legislativo derrubou uma medida que estava em vigor com relação ao IOF, né, o Imposto de Operações Financeiras do nosso país, de maneira corajosa, e nós tivemos deputados da nossa cidade que conseguiram votar contrários a isso, porque queriam um aumento de imposto. E aí qual é a justificativa que muita gente usou lá para defender, aumentar e colocar mais imposto sobre os brasileiros? Era uma arrecadação de 10 bilhões. Aí disseram o seguinte: não, 10 bilhões é para saúde, segurança e educação, é para nós poder fazer o investimento. 10 bilhões de reais. Para que 10 bilhões? Para a Janja ficar viajando com o nosso dinheiro, para o Lula negar, buscar o corpo de uma jovem, dando dignidade à família, pelo menos nessa hora, da dor, e Itamaraty dizer que não tem responsabilidade, que a lei diz que não é responsável, que não tem por que trazer, mas a lei também não proíbe a ex-primeira-dama lá do Peru vir e ser transladada. A Força Aérea Brasileira passar por uma vergonha dessa, um vexame. As Forças Armadas do Brasil serem desmoralizadas. Isso dito por oficiais, por pessoas que estão dentro das Forças Armadas. É o pior momento, onde existe a maior quebra de imagem, a maior queda de imagem das Forças Armadas no país é nesse governo. Porque hoje as Forças Armadas estão acadeladas por este comandante em chefe supremo, que é o presidente da República, que impõe essa medida sobre as pessoas, sobre os militares. Nós tínhamos um grande lema, né, Capitão Ramon, no Exército Brasileiro: braço forte, mão amiga. Só que hoje o Exército Brasileiro, infelizmente, por ter um incompetente à sua frente, passa vergonha diariamente nas redes sociais, na opinião pública, etc, etc. Então, eu sei que o assunto é delicado, mas a gente não pode deixar passar. A gente não pode deixar isso ficar às escusas, tudo em silêncio, porque é a hipocrisia desse governo que está vindo à tona. E no final das contas, quem foi que pagou o translado do corpo da menina? Pois é, né? Alexandre Pato, ex-jogador de futebol, um direitista declarado, inclusive, mas, de novo, a iniciativa privada salvando aquilo que o governo não se presta a fazer, nem sequer para o seu eleitor. Imagine para quem não votou nele. Seu a parte, vereador Rafael. Bom, vereador, primeiro o assunto que o senhor trouxe, eu acho que o governo federal, né, enquanto presidente da República, eu acho que está num descompasso muito grande com o Congresso. E isso tem preocupado, vereador. Porque se um governo não tem um Congresso na mão, mostra que o futuro talvez não é tão promissor que se deseja. E eu fico triste ontem, né? Feliz e triste. Primeiro, feliz que a questão do IOF foi derrubada, né? Os deputados foram sensatos, mas, ao mesmo tempo, o rumo que o Brasil está tomando. Porque se os próprios deputados da base votaram contrário, e partidos, né, que são extremamente leais ao governo, teve até um deputado do PT que votou para derrubar o IOF, né? Ele votou favorável, então eu fico até preocupado com isso, o rumo que o Brasil está tomando. Porque isso aí, num cenário internacional, tu cria um clima que o Brasil, né, está em segurança financeira. Sobre a questão da moça que faleceu lá na Indonésia, vereador, e eu já concluo,
eu sei que é uma repercussão triste, lamentável, mas para mim pode ser qualquer presidente, não importa ser presidente. Eu acho, tá, que uma situação como essa, o Brasil deveria ter um protocolo. Como não tem um protocolo, tem que seguir as regras. Então, não tem regras que obriga. Imagina se cada um que morrer num país, aí tu vai ter que mandar avião para todo que é lado, né? Então, acho que existem regras e regras. Agora, o que o governo da Indonésia fez foi lamentável. Como é que drones não chegaram até para dar uma água para a menina? Como é que para dar uma... Hoje, toda a tecnologia que tem... Então, os drones fizeram foto, né? Fizeram obrigado, foto e vídeo da moça. Eu não vou poder conceder os apartes aos colegas, por óbvio, em razão do tempo, mas para concluir, presidente, é de fato expor, vereador Rafael Bueno, essa incoerência e esse descompasso que existe. E vejam, para trazer a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada no país, exílio político, o avião serviu e foi lá buscar. Mas para trazer uma brasileira e eleitora, inclusive, nesse fato não deveria pesar o fato de ser eleitora ou não, mas eu faço questão de mostrar a incoerência. O eleitor foi abandonado e foi deixado de lado. De fato, a lei do Itamaraty diz que os ônus, né, os custos são da família. Não está errado, mas é para mostrar a incoerência. Então, a gente tem que disciplinar isso e, mais uma vez, o governo federal derretendo, e o senhor muito bem pontuou. Vai ser difícil a reeleição. Era isso, muito obrigado. Com a palavra...